O câncer é a segunda doença que mais mata no mundo, levando a óbito mais de 9 milhões de pessoas todos os anos. Um estudo realizado no Brasil mostra que 76% dos brasileiros têm medo de morrer de câncer. Mas a pergunta que não quer calar é: por que de até hoje ninguém ter encontrado uma cura definitiva para essa doença tão terrível? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre isso e apresentar os pontos sobre se é possível criar uma cura definitiva com o que nós temos hoje de tecnologia ou não a essa doença. Lembrando, galera, que todo o conteúdo pesquisado para fazer esse vídeo foi também retirado da internet e não possui qualquer ligação científica aprofundada, tá bom? Consulte sempre o médico de sua confiança para qualquer esclarecimento ali mais a fundo sobre isso, tá bom? Agora, antes de começarmos, já deixa o seu like, não se inscreva de se esquecer e vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Antes de falarmos sobre a cura do câncer, precisamos entender o que é essa doença e sobre os tratamentos que encontramos atualmente. Para começarmos a falar sobre o câncer, temos que ter em mente que não se trata de uma doença só. O câncer é o nome dado para um conjunto com mais de 200 doenças diferentes, porém que possuem uma característica em comum, que é o crescimento de células anormais. Na maioria das vezes, essas células formam tumores que estão presentes em uma determinada parte do corpo, mas que podem se desprender e ir para outras áreas do corpo. Esse processo é o mais conhecido como metástase. Porém, existem também os cânceres que não geram nem tumores e nem metástase, que é o exemplo da leucemia. Dito tudo isso, agora eu vou explicar como é que o câncer surge no organismo. O corpo humano é composto por bilhões de células que crescem, se dividem, morrem e depois são substituídas por outras. Para que isso aconteça de forma ordenada, os nossos genes possuem um tipo de memória que faz com que esse processo sempre aconteça. O câncer surge quando há uma alteração no nosso DNA, bem no lugar onde fica armazenado todas as nossas informações genéticas. É muita informação, né, galera? Bom, como eu ia dizendo, existem diversos genes diferentes, como os genes protoncogenes, responsáveis pela divisão celular, e os genes supressores do tumor, que atrasam essa divisão celular e também levam as células mortas na hora certa. Mas por que eu tô falando desses dois genes específicos? Bom, porque o problema ocorre quando esses dois genes não cumprem essa função aí. Outra dúvida que muitas pessoas possuem é se o câncer é algo hereditário ou genético. Pois bem, segundo estudos, somente 10% dos diagnósticos de câncer tiveram suas raízes em fatores hereditários. Bom, é consenso que o câncer é uma doença que surge no decorrer da vida e pode aparecer por conta de alguma anomalia nas células, ou também ao ser exposto ao agente carcinogênico. Por isso, não é um fato único que faça a pessoa desenvolver um câncer. Existem alguns fatores internos e externos que podem levar ao desenvolvimento das células anormais, como por exemplo, o sexo da pessoa, o tabagismo, o alcoolismo, a exposição a raios ultravioleta, a obesidade e a idade. Sobre esse último, eu descobri que no Brasil o envelhecimento da população fez com que uma taxa de câncer crescesse de 200 mil ao ano para 600 mil novos casos. Essas informações, claro, que foram fornecidas pelo INCA, o Instituto Nacional de Câncer, e você pode dar até uma olhadinha no site deles para mais informações como essa, tá? Porém, ainda segundo o INCA, cerca de 80% do desenvolvimento do câncer acontece devido a mudanças do ambiente provocado pelo próprio ser humano e também pela qualidade de vida que a pessoa leva. Segundo a OMS, se alimentar mal, consumir bebidas alcoólicas e o cigarro corresponde a 1/3 de todos os casos de câncer. Por isso é super importante desenvolver hábitos alimentares saudáveis, galera. Mas ao receber um diagnóstico de câncer, a alimentação, junto aos avanços médicos, tem diminuído cada vez mais os índices de mortalidade causados pela doença. É bem legal saber disso, né? Óbvio que existem outros métodos que ajudam a tratar e até curar as pessoas que possuem essa doença. Alguns dos tratamentos utilizados são a cirurgia, a radioterapia, a quimioterapia, a imunoterapia e o transplante. Cada tratamento é feito levando em consideração o tipo de doença, o estágio que a pessoa se encontra. Enfim, tem um monte de coisas que precisam ser levadas em consideração. O câncer vai de pouco a pouco aparecendo no organismo e existem estágios que podem mostrar se o câncer está pouco ou muito avançado. São eles: o estágio de inicialização, que é quando a célula foi alterada ali, mas a doença ainda não se desenvolveu. O estágio de promoção, que é a interferência da ação de outros tipos de agentes que transformam a célula ali em uma célula maligna. O estágio de progressão, que é quando a célula maligna se multiplica
crônica e começa de fato se manifestar como forma de um tumor, por exemplo, né? E por último, tem a metástase, que acontece quando a doença se espalha para outras partes do corpo. Explicando tudo isso, agora nós iremos falar sobre a cura dessa doença. A pergunta que não quer calar, talvez pra humanidade, né, é: se a medicina está tão avançada assim, por que é que ainda não se criou uma cura pro câncer? Bom, isso é mais complicado do que você imagina. Em uma entrevista, João Viola, pesquisador e chefe da divisão de pesquisa experimental e translacional do órgão do INCA, diz que é muito difícil falarmos sobre uma cura definitiva para essa doença, mas que hoje em dia a grande maioria dos cânceres são curáveis. Como falamos antes, o câncer abrange mais de 200 doenças. Então, mesmo que encontramos uma cura que possa tratar por completo um tipo de câncer, isso pode não se aplicar aos outros tipos. Porém, claro, não quer dizer que esse é o fim da linha, já que cientistas estão trabalhando na ideia de fazer com que o câncer seja uma doença mais controlável daqui a alguns anos. Isso se parece muito ao que temos hoje em dia com os tratamentos para o controle do HIV, por exemplo. Nos anos de 1980, possuir um diagnóstico de AIDS era visto como uma sentença de morte tanto para os pacientes como para a medicina. Porém, o que vemos hoje é um cenário completamente diferente, né? O portador do vírus HIV não precisa mais viver com esses estigmas do passado. Os coquetéis antirretrovirais, espero ter pronunciado corretamente esse nome, têm se provado muito eficazes, viu? E somente no Brasil, a taxa de mortalidade caiu mais de 42% nos últimos 20 anos. Os números são impressionantes, não é mesmo? E segundo a medicina, o mesmo pode acontecer com o câncer. Segundo o João Viola, em 15 a 20 anos, o câncer vai ser a mesma coisa que a AIDS. Basicamente, para a comunidade científica, o mais provável é que o câncer vire uma doença crônica, algo parecido com a diabetes e a hipertensão. As pessoas que possuem essas doenças que eu falei acima precisam viver o resto de suas vidas se cuidando e usando medicamentos necessários ali para controlar a doença. A mesma coisa se aplicará ao que falamos agora sobre o câncer. Se a pessoa seguir o tratamento corretamente, o câncer dela poderá ser controlado e a pessoa viverá normalmente. É possível que daqui a pouco a gente tenha tratamento e que o paciente fique em tratamento e controle por muito tempo até que vire uma doença crônica. Essas perspectivas são animadoras, não é mesmo? Porém, vale lembrar que ao fazer esses tratamentos, não significa que a pessoa estará curada definitivamente. Porém, a doença estará controlada e ela poderá ter uma vida sem medo e sem as limitações que a doença traria para ela. Família, eu sei que é um assunto muito delicado e sei que também muita gente tem medo disso, né? Por isso que eu falei no início do vídeo e falo novamente, procure sempre um profissional da saúde para te orientar melhor, esclarecer suas dúvidas, tá bom? Porque isso sim é um mal que a gente tem que lutar como ser humano, tá bom? O ser humano causa muitas coisas, né? E a gente tem que lutar também com a nossa mente para não ficar preso em ideias assim que, meu Deus, isso nunca vai acontecer. Não, muita coisa pode acontecer sim, tá? A fé é a única que morre, não é mesmo? E a esperança também, claro. A gente se vê no próximo vídeo, meus queridos. Um abraço, fiquem bem e até a próxima, tá bom? Espero que você se cuide aí.